Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 8 de setembro, né? 7 de setembro foi ontem, dia 8 de setembro, volta aí do feriado. Ontem nossa bolsa estava fechada. As bolsas lá fora preocupadas com a incerteza do cenário global em termos de economia, em termos de taxa de juros norte-americana. Isso fazendo com que as bolsas entrassem em liquidação, né? Ontem e hoje também não foi diferente, não está sendo diferente. A gente vê aí a maioria das bolsas no mundo no campo negativo, certo? Isso pode influenciar aqui o nosso Ibovão da Massa, que tende a ter uma correção, né? Até porque ontem nós estivemos fechados, mas as ADRs lá nos Estados Unidos, né, das ações brasileiras aqui fecharam no campo negativo, né, as principais ações, então isso pode haver uma correção aqui para a gente também. Essa correção poderia ser abrandada se o cenário externo estivesse positivo, certo? Então poderia ser abrandada. Mas como o cenário externo está negativo, isso pode ocorrer aqui sim, então podemos ter aí um Ibovão da Massa para baixo hoje, mas vamos aguardar, vamos entender o que pode acontecer, beleza? Bom, antes de mais nada, vou me apresentar para você que está chegando agora aqui no canal, que ainda não me conhece. Quem vos fala sou eu, sou Vinícius Vilas Boas, investidor desde 2007, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, se você ainda não está no mercado financeiro, aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, tem um link para abertura de conta, será assessorado diretamente por mim, né, e eu farei todo o trabalho e acompanhamento. A minha gestão, né, como assessor de investimento, é uma assessoria mais ativa, né? Então, eu entrarei em contato constantemente com você para entender quais são os momentos de vida que você está passando, se dentro da estratégia vamos precisar modificar alguma coisa, e todo mês eu farei aí uma revisão, uma análise completa aí da sua carteira para poder te posicionar o que está acontecendo lá fora, que pode impactar na sua carteira, mostrando tanto oportunidades quanto as ameaças, né? Que aí a gente precisa fazer algum tipo de proteção, beleza? Bom, e se você está chegando aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like aí, compartilhe esse vídeo com a maioria dos seus amigos, porque aqui a gente faz um morning call com fatos e dados, não tem viés, nem viés político, nem viés de compra, nem viés de venda. Nós só vamos falar o que realmente está acontecendo e a leitura dos indicadores, conforme as atividades e as ações que os governos estão fazendo, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo, né? Na quarta-feira nós não tivemos o vídeo aqui no YouTube, eu fiz só uma chamada lá no Instagram e o relatório foi totalmente lá pro grupo de Telegram, né? O canal de Telegram da Cashwise. Aqui também tem um link para você se inscrever, é gratuito, não paga nada. Então você vai ter lá acesso ao meu relatório de macro economia, né? Então toda análise macro. Fiz um áudio, ficou bem completo e logo em seguida a nossa assessora e sócia, né, Janaíne, ela fala sobre commodity, um relatório bem completo também, bem bacana. Vale a pena você seguir, né, e se inscrever lá no nosso canal da Cashwise, beleza? Bom, olhando aqui Ásia e Pacífico, né, fechando majoritariamente no campo negativo, lá tem um peso muito grande, assim como no restante do mundo, sobre as incertezas do crescimento da economia da China, se vai crescer ou não vai. Hoje sai os dados ali de importação e exportação, as atenções se voltam para lá, mas tem uma expectativa negativa, né? Uma expectativa de queda, então um arrefecimento ainda nessas atividades econômicas, lá na segunda maior economia do mundo, que é a China. Então, muita gente começa a buscar um pouco mais de segurança, né? Porque o cenário global não está tão bem assim. Então, nós temos incertezas com o crescimento chinês, nós temos o Brent batendo ali na casa de $90, isso pressiona a inflação ao redor do mundo, isso faz com que os investidores entendam que o Fed possa sim vir a subir taxas de juros, não nessa próxima reunião de setembro, mas na outra reunião, né, em novembro, já vir a subir a taxa de juros. Depois eu vou mostrar para vocês aqui como é que está a visão dos investidores pela CME, beleza? Então, esse cenário inflacionário, isso acaba pesando porque os rendimentos, né, subindo ali dos Treasuries americanos de 10 anos, ainda mais a ponta longa, já demonstrando que pode vir ter uma inflação futura.
isso acaba tirando o apetite da galera na renda variável, né, no risco, e correndo um pouco mais para a segurança, beleza? Bom, um outro fator ali na Ásia são as tensões sino-americanas, né? Essa tensão entre Estados Unidos e China crescendo, pesando um pouco mais na cabeça do investidor. Isso nunca, no meu radar, ele nunca saiu, né? Desde a época lá da guerra comercial com Trump, né, e versus a China, né, com essa corrida em cima dos semicondutores, quem vai dominar o mercado de dados, né, no futuro, que vai ditar aí o rumo da economia, né, quem tiver aí esse mercado na mão. Então, a corrida sobre os 5Gs, a corrida sobre os microchips, né, o domínio sobre os microchips, tem aquela tensão, o pessoal olha ali aquela briga sobre Taiwan, né, Estados Unidos e China brigando ali por aquele pedaço de terra, né, que é muito importante. Depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso. Então, essas tensões nunca saíram do radar. Elas se abrandam devido a outros fatores que pesam mais na cabeça do investidor para o momento, né? Devido a alguns ruídos. Porém, essa tensão nunca saiu, beleza? Então, com a chegada ali da reunião da cúpula do G20, né? Então, a China podendo não participar, né? O Joe Biden daqui a pouco já está chegando lá. Janet Yellen, secretária do Tesouro, chegou e já mencionou, né, que Pequim tem espaço fiscal para lidar com algumas situações, com os riscos que estão acontecendo, né? Então isso acaba pesando. Agora, um dado bom, né, uma ação boa lá na China foi que os 5 principais bancos estatais eles vão começar, né, a reduzir a taxa de juros das hipotecas existentes para empréstimo, né, da primeira habitação. Então isso é visto com bons olhos, né? Então uma notícia boa ali em relação à Ásia, certo? Bom, o PIB japonês veio com um crescimento de 1,2, porém veio um pouco fraco, né? Abaixo do anterior. Então isso acabou pesando na cabeça dos investidores no Japão também, beleza? A Europa chegou a estar levemente positiva, mas já reverteu os ganhos devido a essa preocupação global, porque o Brent alto, isso impacta na inflação. Porque se você olhar, conforme eu falei no áudio na quarta-feira, e também sempre quando vem falar algo sobre o petróleo e as petrolíferas, o petróleo é a matéria-prima mais utilizada no mundo, certo? Então, tudo que você tem derivados de petróleo, né? Se não tem na composição do produto, teve no frete, porque acabou sendo transportado para algum lugar. Beleza? Então isso acaba gerando custo, né? E o aumento do Brent, isso acaba aumentando, levando também os derivados para cima. Isso acaba gerando inflação, né? Energia acaba gerando inflação. E para combater a inflação, os bancos centrais precisam subir taxa de juros. Beleza? Daqui a pouco a gente vai mostrar ali como é que está a estimativa na CME sobre a taxa de juros norte-americana, que é a taxa de juros que acaba impactando, né, em todos os financiamentos globais, né? Então, lá nos Estados Unidos também, a tendência é de termos aí uma abertura negativa, né, lá nos Estados Unidos. Os futuros americanos também tendenciando uma abertura negativa, tanto o S&P, Nasdaq, o Dow Jones, né? Ontem, nós já tivemos uma liquidação, né, um viés ali negativo no fechamento, certo? Muito pesado ainda pelo sentimento de subida ou não da taxa de juros lá pelo governo, pelo Fed, né? Eu vou passar aqui para vocês. Essa aqui é a CME, né? CME Group, onde você pode identificar, você pode acompanhar aqui essa expectativa sobre a subida ou não da taxa de juros. Então, para essa próxima reunião aqui de 20 de setembro, até lá, pode ser que o mundo esteja, né, ainda na cautela, porque ninguém sabe o que pode acontecer. A tendência, pelos fracos dados que estão vindo econômicos dos Estados Unidos, das atividades econômicas, do mercado de trabalho já sentindo um pouco esse aperto monetário, o que pode ocorrer? Que nessa próxima reunião, de 20 de setembro, as taxas fiquem inalteradas, né? Nesse intervalo de 525 a 550, né? 5,25 e 5,50. Então, tem 93%, né, de chance, né, de apostas ali na leitura dos players, né, que ficarão inalteradas, beleza? E somente 7% tendo aí uma elevação de 25 base points, né? Saindo aí o intervalo de 5,25 para 5,50 e 5,50 a 5,75.
Quando a gente olha para novembro, que é a próxima reunião, né, depois dessa de setembro, nós já vemos aí que a aposta para uma subida de taxa de juros já começa a ganhar um pouco mais de corpo, né? Ganhou aí para 41,7% contra 55,5%, né? De uma manutenção ainda. Nós tínhamos aí uma manutenção praticamente até março. Até março estava bem equilibrado, uma manutenção da taxa de juros, né? Então, acabam aí ganhando um pouco mais de corpo a subida da taxa de juros já para a próxima reunião. Então, isso acaba preocupando os investidores, né? Isso acaba preocupando os investidores, fazendo com que busquem um pouco mais de segurança e saiam um pouco mais da renda fixa, beleza? Bom, deixa eu agora trazer para vocês o nosso Ibovespa, né? O nosso Ibovão da Massa. Bom, vamos lá, certinho. O Ibovespa, antes do feriado, caiu 1,15%, fechando ali aos 115.900 pontos, né? Quase 116 mil pontos. Né? Ainda segurando nessa linha de suporte aqui dos 114.500 pontos, 115 mil, né? Vamos arredondar ali. E trabalhando em cima aí dessa LTA. Né? Vamos ver como vai se comportar. Mas já fechou abaixo da média móvel de 10 períodos e fechou acima da média móvel de 20 períodos. Né? Se eu tirar aqui essa LTA, nós vamos ver aqui a média móvel de 20 períodos. Né? O fluxo financeiro foi baixo, né? Nós tivemos um baixo fluxo financeiro. Olhando pelo portfólio do Ibovespa, nós tivemos aí Petrobras ganhando força. Né? Então, reduzindo um pouco mais essa perda do Ibovespa, até porque o Brent ganha força. Até que ponto o Brent subindo vai fazer com que a Petrobras suba? Né? Enquanto a paridade de preço, né? A defasagem entre o preço vendido aqui do combustível, diesel e gasolina da Petrobras, não fique muito alta frente aos preços internacionais. Na hora em que isso aumentar, nós vamos ver aí a Petrobras pesando um pouco mais, certo? Mas, no entanto, no momento, a Petrobras ganha força com o Brent subindo aí, beleza? Bom, nós tivemos aí Vale cedendo também, né, as incertezas lá da China sobre o minério de ferro. Aí lá no relatório, no canal do Telegram da Janaíne, você vai ver direitinho lá sobre as metálicas, né, sobre o minério de ferro. Não deixa de acompanhar, porque isso impacta aqui na nossa querida Vale, beleza? E o setor financeiro, que pesa 30% aí no nosso Ibovão da Massa, continua pesando também, devido não somente àquela preocupação, né, dos juros, da extinção dos juros sobre capital próprio, mas também sobre o teto do rotativo, né, o limite do teto rotativo. Isso acaba pesando também lá pelo setor bancário, né? Então, os bancos aí, os grandes bancos começaram a ceder bastante, né? Bradescão da Massa cedendo aí na casa de 1,37%, Itaúzão cedendo quase que 1%, Banco do Brasil cedendo também aí 0,7%, basicamente, né? Então, esse limite, essa imposição do limite do crédito, dos juros, né, cobrados no crédito rotativo do cartão de crédito, isso acaba pesando, porque é uma receita grande. Para a população, é positivo, você paga menos juros. Mas aqui a gente tem que tirar o nosso viés, né, o que é bom para a gente, mas olhar aqui em termos da empresa, certo? Vocês, quando compram um ativo do banco, vocês estão sendo sócio da empresa. Então, isso afeta o balanço dos bancos. Afetando o balanço dos bancos, isso acaba reduzindo a cotação também, né? Se afetar negativamente, os bancos vão ceder, obviamente. Beleza? Bom, vamos seguir aqui agora falar da nossa querida Dolita, né? O dólar aí que teve aí uma leve alta, né, de 0,25%. Ainda mostra aí uma indecisão, tentando ganhar essa região dos R$5, porém ainda não ganhou, né? Ainda não ganhou. Os treasuries americanos, ó, os DIs ganharam um pouco mais de força, ainda mais a ponta mais longa, né? O DI futuro mais longo, de 27, de 31, eles começaram a ganhar um pouco mais de força, devido também à precificação dos treasuries de 10 anos. Né? Os treasuries de 10 anos ganharam um pouco mais de força com a preocupação
que tem com a preocupação que tem em relação à inflação norte-americana, né? Então, com a subida do Brent, isso acabou pressionando ali os Treasuries americanos, trazendo os Treasuries para cima. Isso afetou os nossos DIs, ainda mais a ponta mais longa. Isso acaba impactando também no nosso dólar, porque aí você começa a buscar um pouco mais de ativos de segurança e o dólar continua sendo um ativo de segurança, não só aqui quanto no mundo. Tanto é que o DXY ele ganhou muita força na quarta-feira. Ontem também demonstrou uma boa força. Hoje nós já vemos ali o DI um pouco mais brando, né? Não somente os DIs, mas também os treasuries americanos e os bondes alemães, né? Todos os bondes ali, tanto o alemão quanto o japonês, eles estão ali bem tranquilos, né? Então, DXY 0,05% de queda, neutro, uma leve perda, né, frente os principais pares, né? Euro, Libra, o dólar canadense, coroa sueca, franco suíço, né? Então, ali está bem tranquilo a questão do câmbio para hoje, né? Então, qual seria a tendência hoje? Nós temos uma bolsa num campo negativo, né? Pelo menos olhando o cenário externo, e aqui o cenário interno que ainda pesa a questão do incômodo sobre o fiscal, né? O cenário fiscal no Brasil, certo? Isso ainda ganha peso, né? Isso ainda fica pesado na cabeça dos investidores. Então, com esse cenário, nós podemos ter aí bolsa para baixo e um dólar aí para cima ou levemente negativo, neutro basicamente, né? De neutro para cima. Essa seria a tendência, não, de neutro para baixo também, né? Basicamente ali. Até porque o DXY está bem neutro, mas pode ser que ganhe um pouco mais de força, até porque a galera está buscando um pouco mais de segurança. Só que esses R$5 está se mostrando aí uma resistência muito grande, né? Então podemos ter aí um dólar de neutro para cima, na verdade, e uma bolsa, né, mais com viés negativo, beleza? Olhando o cenário externo e as preocupações sobre o fiscal no Brasil, beleza? Bom, vamos para a agenda de hoje, o nosso calendário, sexta-feira. Temos pouquíssimas coisas para acontecer. Deixa eu trazer aqui para vocês. Bom, 10 da manhã temos entradas, fluxo em estradas pedagiadas, isso aí não muda nada. Captação da poupança, às 3 horas da tarde, né? Isso aqui também pode mostrar alguns dados, mas não faz preço no mercado, né? Tem que acontecer algo muito extraordinário aqui para poder pesar alguma coisa. Bom, aqui no cenário interno, basicamente, agenda vazia, certo? Olhando lá nos Estados Unidos, nós temos aí a fala, né, do Michael Barr, que vai falar sobre inovações de pagamentos, né, o vice-presidente de supervisão lá do Fed, fala às 10 horas da manhã. Departamento de Comércio vai falar sobre estoques no atacado, às 11, também não pesa nada, não tende a fazer muito preço. Saiu o PIB da Rússia, também não vai pesar muita coisa. E 4 horas da tarde, crédito ao consumidor, né, lá nos Estados Unidos, né? Agora, a atenção total fica sobre a China, né? Então, a gente vai ter ali indicadores chineses, né, em relação à exportação, importação, entre outros. Então, agenda muito vazia, não tem muita coisa para acontecer, né? Tem a inflação ao consumidor e ao produtor, né, de agosto lá na China. Vamos ver o que pode acontecer, qual é a leitura que esse indicador vem a trazer para a gente. Beleza? Bom, forte abraço, pessoal. Muita atenção no capital de vocês. Hoje é uma agenda bem vazia, cenário externo pesando. Tenho tensões sobre nessa cúpula do G20, né, as tensões sino-americanas. Então, isso pode preocupar os investidores. E a gente tem hoje, né, um dia que é apertado ali frente a um feriado. Então, podemos ter baixa liquidez aqui no mercado. A bolsa pode vir a corrigir, até porque ficou fechada ontem e as bolsas globais estiveram abertas, então pode haver uma correção, um ajuste entre as cotações. E esse ajuste pode vir ainda pressionado, manter esse viés um pouco mais para baixo, de neutro para baixo, certo? Até porque a galera deve buscar um pouco mais de segurança. Já começou a buscar segurança
ali na quarta-feira, pré-feriado, né? Até porque o mundo está de cabeça para baixo, está nesse nevoeiro, ninguém sabe o que pode acontecer, então a galera já antecipou as suas seguranças, né? Então a galera que não vai operar, por exemplo, na sexta-feira, já tomou a sua segurança na quarta e volta a operar na segunda. Então por isso que essa sexta-feira, para você do day trade, então, sugestão, nem opera, nem clica, não faça nada, porque não tem movimento, né? Vai estar uma água o mercado hoje. E para você do longo prazo, é um dia bom para você estudar as ações, porque nessa liquidação muita coisa pode ter caído pelos fundamentos, mas tiveram quedas que foram além do fundamento, certo? Então, essa queda além do fundamento é que geram as oportunidades para você adquirir bons ativos, né? Ativos que vão continuar pagando bons dividendos, registrando bom crescimento de receita e um bom crescimento de lucro e uma boa gestão de dívida, certo? Para que você possa incorporar isso na sua carteira e você seguir feliz na sua construção patrimonial, beleza? Então, forte abraço, pessoal, um excelente final de semana e até segunda-feira com mais giro de mercado. Valeu!